Olá, meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sidney e hoje nós iremos estudar sobre o clima e os biomas. Você sabe o que é clima? Você sabe que clima e tempo são conceitos diferentes? Pois fique sabendo que o tempo é caracterizado como as condições atmosféricas de um local em um determinado momento. Já o clima, por sua vez, é o conjunto de variações do tempo de um local, sendo classificado após longas observações dos fenômenos atmosféricos. Portanto, o clima é estabelecido após anos de análise contínua das repetições do tempo de um lugar. Entre os fatores que interferem no clima estão a vegetação, o relevo, as massas de ar, a umidade, a localização do planeta, além da ação do homem. Não esqueça disso, tá? Você sabe o que é bioma? Biomas são grandes áreas caracterizadas por um tipo principal de vegetação. Dentro de um único bioma podem existir vários ecossistemas. A vegetação e outros organismos de um bioma são influenciados pelo tipo de solo e por fatores climáticos, como a quantidade de chuva e as temperaturas. Então, nós aqui podemos observar os biomas que nós vamos estudar agora, os biomas brasileiros. Aqui nós temos a Amazônia, a Mata dos Cocais, o Cerrado brasileiro, a nossa Caatinga, que é o nosso bioma, aqui da nossa região, tá? A Mata de Araucária, os Pampas, Campos, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-Grossense. Agora nós vamos estudar cada um deles, começando pela Floresta Amazônica. O bioma Amazônia, ou Floresta Amazônica, compreende uma área na qual se encontra a maior floresta tropical do mundo. A Floresta Amazônica estende-se por 9 países da América do Sul, sendo a sua maior porção localizada no Brasil, ocupando cerca de 40% do território brasileiro, tá? Então, o maior de todos os biomas brasileiros é a Floresta Amazônica. Caracteriza-se pela presença de diversos ecossistemas e por reter grande biodiversidade da fauna e da flora. Esse bioma ele compreende uma região constituída pela maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica. Então, quanto à flora e à fauna. Então, quando eu falo fauna, a partir de agora eu vou falar bastante disso, tá? Eu estou me referindo aos animais de uma região. E a flora, eu estou me referindo, à vegetação, às plantas de uma região. Então, a fauna da Amazônia é representada principalmente pela onça-pintada, o boto cor-de-rosa, arara azul, tatu e cobras, como a jararaca. A flora da Amazônia apresenta cerca de 30 mil espécies. Entre as mais conhecidas é possível destacar a Vitória régia, que é característica das matas de igapós. Com relação ao clima, o clima predominante é o equatorial, quente e úmido. A temperatura ela sofre pouca variação no decorrer do ano. Apresenta umidade do ar e índices pluviométricos elevados, tá? As chuvas, elas vão variar de 1.500, a 2.000 milímetros de chuva. Então, já o Cerrado, é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. Conhecido como savana brasileira, apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero, que são as reservas de água subterrânea. Esse bioma caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomias em virtude de vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Ao norte, limita-se com o bioma Amazônia, a leste e ao nordeste com a Caatinga, ao sudeste com o Pantanal e o sudoeste com a Mata Atlântica. O Cerrado possui uma grande variedade biológica, apresenta cerca de 837 espécies de aves, 185 espécies de répteis, 194 espécies de mamíferos e 150 espécies de anfíbios. Os principais representantes da fauna do Cerrado são tucano, tamanduá-bandeira, lobo-guará, onça-pardo, veado campeiro e outros. Apesar da grande variedade, a fauna do Cerrado não é totalmente conhecida, principalmente com relação ao grupo de invertebrados. Em relação à flora, estudiosos estimam-se que cerca de 10 mil espécies de vegetais que já passaram por identificação. Muitas espécies são usadas para fins medicinais e para alimentação. São representantes da flora do Cerrado, ipê, angico, jatobá, e outros, piqui.
Com relação ao clima do Cerrado, é predominantemente tropical sazonal, apresentando duas estações bem definidas, invernos secos e verões chuvosos. O período de seca tem início no mês de maio e termina no mês de setembro. Já o período chuvoso inicia-se em outubro e finaliza-se em abril. A média pluviométrica é de 1.500 milímetros e a temperatura média anual é de 22 graus, variando ao longo desse período. Agora vamos falar sobre o nosso bioma, né, que é a Caatinga, que abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais. Então, a Caatinga ela compreende cerca de 11% do território brasileiro, ocupando boa parte dessa região aí que nós falamos, né? Então, o nome dado a esse bioma tem origem indígena e significa floresta branca ou mata branca. Denominação que se remete às características dessa vegetação ao longo da estação da seca, considerando o bioma mais seco. A Caatinga apresenta baixos índices pluviométricos, né? Quer dizer, chove pouco. Com relação à fauna e à flora, segundo alguns estudiosos, a Caatinga é o bioma exclusivo do Brasil, né? E entre os biomas brasileiros é o que possui a botânica menos conhecida. Então, as espécies mais características da sua flora é o mandacaru, o juazeiro, o xique-xique. A flora varia de acordo com as características locais, como o índice pluviométrico e particularmente o solo. A fauna da Caatinga é rica em biodiversidade, contando com cerca de 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 espécies de répteis, 79 de anfíbios, 241 de peixes, 241 espécies de abelhas. Os principais representantes desses biomas são o jacaré de papo amarelo, a jiboia, né, o cágado. E com relação ao clima, é uma região que predomina o clima semiárido, o qual define as principais características desse bioma. O índice pluviométrico atinge cerca de 800 milímetros por ano. O bioma Pantanal é considerado das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o menor bioma com extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% do território nacional. A fauna do bioma Pantanal apresenta umas características incomuns, espécies de outros biomas que se encontram ameaçadas aglomerando-se na região do Pantanal. Sua fauna é bem diversificada, incluindo o tuiuiu, o acervo do Pantanal, arara azul, o jacaré do Pantanal. E a flora do Pantanal conta com cerca de 2.000 espécies de plantas, segundo a Embrapa. Dentre elas, nós podemos destacar a vitória régia, aguapé, orquídea, palmeira e etc. O clima é o tropical, com características de continentalidade, tá? Apresenta períodos de seca e períodos de chuva. O bioma Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende a região costeira do Brasil, indo dos estados do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Esse bioma é composto por variados ecossistemas florestais e por uma biodiversidade semelhante ao bioma Amazônia. A fauna e a flora da Mata Atlântica é semelhante à da floresta amazônica, contando com uma diversidade enorme, né, tanto de animais, né, como o tucano, bicho-preguiça, rãs, jaguatiricas. E a flora da Mata Atlântica ela conta com cerca de 20.000 espécies de vegetais, das quais 8.000 existem apenas nessa região, são chamadas espécies endêmicas. Considerada uma das florestas com maior biodiversidade, a Mata Atlântica conta com recorde de plantas lenhosas. O clima da Mata Atlântica é o tropical úmido e apresenta temperaturas elevadas, altos índices pluviométricos e elevada umidade do ar, com escassez de períodos de estiagem. Em virtude de sua extensão, esse bioma também apresenta climas como tropical de altitude na região sudeste e subtropical na região sul. Bioma Pampa. O bioma Pampa é conhecido também como Campos Sulinos, ocupa cerca de 2% do território brasileiro, abrange territórios como Rio Grande do Sul.
O nome Pampa tem origem indígena, né, e designa uma região plana. A paisagem desse bioma é composta, em sua maioria, por campos nativos, né, e apresenta uma grande biodiversidade. A fauna é bastante diversificada, né, e os representantes nós temos a ema, perdiz, pica-pau, joão de barro, veado campeiro, preá e outros. E como representantes da flora, nós temos o capim-forquilha, grama-tapete, babosa do campo, dentre outros. O clima do Pampa é temperado, do tipo subtropical frio, apresentando temperaturas médias em torno de 19 graus, né? E apresenta uma particularidade: as 4 estações são bem definidas. As matas dos cocais apresentam um dos ecossistemas brasileiros situados no nordeste do Brasil, entre os biomas da Amazônia e a oeste, a Caatinga a leste e o Cerrado ao sul. Com relação à fauna, pode ser uma mata de transição, por ser, né, essa mata de transição, a fauna da Mata dos Cocais é muito diversa, com presença de animais do bioma da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. E a flora, nós podemos observar uma grande ocorrência de palmeiras, né? E dentre as frutas, o caju, a manga, o tamarindo são comuns nessa região. A mata de araucária ou mata dos pinhais corresponde a uma mata de transição brasileira e está situada no bioma da Mata Atlântica, né? Ele ocupa parte dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Recebe esse nome uma vez que a região é repleta de pinheiro do Paraná, conhecido como araucária. Então, na lista dos animais que correm risco de extinção, né, a onça pintada, o macaco prego, o mico-leão dourado, o jaguatirica, o preguiça e o tamanduá estão incluídos, né? Além deles, inúmeras espécies de mamíferos, sobretudo borboletas, né, se destacam na região também jiboias, corais, dentre outros. Então, eu deixei para vocês uma sugestão de vídeo que fala sobre os biomas brasileiros e é importante que vocês vejam para aprofundar um pouco mais os conhecimentos de vocês. E aí, gostaram? Entenderam tudo direitinho? Então, agora vamos fazer a nossa atividade, ok? Então, a nossa atividade de hoje está na página 90, você vai fazer as questões de 2 a 6. Tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.